A pergunta do momento, a que todos querem saber a resposta, é se ainda vale a pena investir em renda fixa. Recentemente eu estava numa conferência web com algumas pessoas e essa questão foi levantada. Isso me chamou muita atenção. Foi então que eu decidi parar um pouco meu cronograma de vídeo e fazer um especificamente tentando sanar com o maior número de detalhes possível essa dúvida. E se essa também é uma dúvida sua, assiste esse vídeo até o final, não se esquece de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com aquela sua amiga que também está com o mesmo questionamento. Solta a vinheta. Apesar de existirem 8 modalidades distintas de se investir na renda fixa, existe uma maneira muito simples de se avaliar se esse tipo de investimento está sendo bem rentável ou não. Isso tudo é possível através da análise da taxa Selic, que nessa última quarta-feira, dia 6 de maio de 2020, teve a sua redução de 0,75 ponto percentual através do Comitê de Política Monetária do Banco Central. E vale ressaltar que essa é a mínima histórica e é a 7ª queda consecutiva da taxa, chegando agora a 3% ao ano. Mas antes de responder a pergunta principal do vídeo, eu quero propor uma segunda pergunta aqui, que seria: como ficariam meus investimentos agora com as novas taxas? E é exatamente isso que vamos abordar agora. Eu vou mostrar em números qual é a rentabilidade que você vai ter dos seus investimentos. Mas antes disso, deixe-me explicar um pouco sobre cada um deles, que eu peguei aqui 3 para dar no nosso exemplo, que fica um pouco mais simples de você assimilar. A primeira que vamos analisar é a poupança, um dos principais tipos de investimento aqui no Brasil. Isso porque, em 2019, com o levantamento prévio de dados, nós tínhamos mais de 13 bilhões aplicados nela. E apesar desse número ser muito elevado, é a menor histórica desde 2016. O que mostra que é uma tendência do mercado ir retirando seus investimentos na poupança porque a rentabilidade dela está cada vez mais baixa. E por que essa rentabilidade está cada vez mais baixa? Porque ela é referente a 70% da taxa Selic, mais uma taxa referencial que se encontra zerada. Então, com a queda da Selic, também decai. A poupança tem de benefício que você não paga imposto de renda sobre a sua rentabilidade, mas a liquidez dela é somente no aniversário. Então, você só rende seu dinheiro na data aniversário da sua aplicação. O segundo investimento que vamos estar analisando aqui é o Tesouro Selic, também diretamente ligado à taxa Selic. Ele é um título público que paga no vencimento, então você sabe exatamente quando você vai receber seu dinheiro de volta. Ele tem rentabilidade diária e você paga uma taxa de custódia para a B3 de 0,25% ao ano. Em terceiro, vamos estar analisando uma simulação de um rendimento 100% CDI, porque é a oferta que muitos bancos digitais têm hoje em dia, como a Nubank e o Banco Inter. Vale ressaltar que esses dois últimos, eles têm influência do imposto de renda sobre a aplicação. No nosso exemplo, nós vamos levar em consideração um investimento inicial de R$1.000, mas você consegue investir valores ainda menores nesses 3 tipos de modalidade. Porém, eu já vou descontar todos os impostos e taxas embutidos em cada um desses investimentos. Então eu vou pegar aqui a colinha que eu preparei e vamos falar como ficou mais ou menos cada um desses 3 modelos em 3 datas diferentes. Nós temos aqui, em 3 meses de aplicação, a poupança, esses R$1.000 se tornariam R$1.000, R$5,20, o Tesouro Selic, R$1.000, R$4,90, e o 100% CDI nesses 3 primeiros meses se tornariam R$1.000, R$5,66. Já em 8 meses, a poupança passaria para R$1.000,14, o Tesouro Selic R$1.014,10 e o 100% CDI R$1.000,15,36. Temos também, então, com 1 ano de rentabilidade dessas 3 modalidades, na poupança R$1.000, R$21,20, o Tesouro Selic R$1.000, R$22,20 e o 100% CDI R$1.000, R$23,76. E o que esses valores nos mostram? Nos mostram o que a gente já estava esperando, que é a rentabilidade dos investimentos está diretamente relacionada à taxa Selic. Então a redução da taxa de juros base reduz também o nosso ganho nesse tipo de investimento.
Dá para notar também que investimentos que têm um imposto de renda atrelado a elas passam a valer a pena apenas no longo prazo. Isso porque o imposto de renda ele é regressivo. Então, de 0 a 6 meses de aplicação, você paga 22,5% da sua rentabilidade em imposto. De 6 meses a 1 ano, isso decai para 20%. De 1 ano até 2 anos, isso decai mais ainda para 17,5%. E de 2 anos em diante, você paga apenas 15% da sua rentabilidade em imposto. Então, no longo prazo, acaba sempre valendo a pena você optar por uma rentabilidade um pouco maior, porque os juros e as taxas que você vai pagar são sempre um pouco menores. Agora que você já sabe exatamente quanto está rendendo a sua carteira com essa modificação da taxa, eu posso responder a questão principal do vídeo, que é se ainda está valendo a pena você investir em renda fixa. E a resposta é sim. Isso porque, primeiramente, é sempre bom você ter uma carteira diversificada. Então, ter ativos em renda fixa, por mais que a rentabilidade seja um pouco menor, sempre vale a pena para te dar uma segurança maior nos seus investimentos. E por que, mesmo com essa rentabilidade baixa, vale a pena? Porque eu quero lembrar aqui 5 principais motivos pelos quais investir em renda fixa é muito vantajoso. A primeira delas é a segurança. Isso porque você tem a garantia que você vai receber o seu dinheiro independente de qualquer crise que ocorra. Então, isso acontece muito nos títulos públicos. Você tem total certeza que ele vai te pagar. É muito improvável que ocorra algum problema que ele não te pague. E para outros tipos de investimento em renda fixa, como CDBs, que não são atrelados a títulos públicos e sim aos bancos, você tem o FGC para te dar a garantia que você vai receber o reembolso do seu dinheiro caso algum problema ocorra no banco que você está investindo. O segundo ponto que vamos botar como vantagem é a alta liquidez. E o que é liquidez? É o quão rápido o dinheiro ele rentabiliza e pode ser sacado na sua conta. Então, se você bota um dinheiro hoje e a liquidez desse investimento é diária, que é o exemplo que eu vou dar do Tesouro Nacional, um dos principais tipos de investimento em renda fixa, você consegue rentabilizar o seu dinheiro numa taxa muito pequena, porque é a taxa diária, mas você consegue rentabilizar ele e sacar ele no mesmo dia. Isso é muito interessante, porque você tem uma movimentação sem risco de você não conseguir sacar esse dinheiro quando você realmente precisar dele. A terceira grande vantagem é a possibilidade de ter investimentos sem o imposto de renda. E aqui eu posso citar 4 principais tipos que você tem uma rentabilidade razoável, você não incide imposto de renda e você tem uma liquidez alta. Estou falando dos LCIs, LCAs, CRIs e CRAs. Vou botar aqui na descrição do vídeo uma explicação um pouco melhor sobre cada um deles, mas você também tem que levar em consideração outro tipo de investimento além desses 4 que também se encaixa nesse quesito. E um deles foi o que eu falei anteriormente, que é a poupança. A quarta vantagem é a previsibilidade. E o que chega a ser isso? É você saber exatamente o quanto você vai receber no final da sua aplicação. Isso porque o termo renda fixa mostra que você tem uma taxa fixa que vai estar rendendo. Os exemplos dados anteriormente, eu estava muito relacionado à taxa de juros base. Então eu sabia que a taxa era de 3% ao ano. E esse tipo de investimento ele é muito recomendado para o longo prazo exatamente por isso. Que você tem uma garantia de qual vai ser o valor que você vai retirar da sua carteira. Então, você consegue se planejar de forma um pouco mais estruturada os seus investimentos. A quinta e última vantagem que eu vou citar aqui é sobre você conseguir diversificar sua carteira apenas com ativos de renda fixa. Como eu falei anteriormente, nós temos 8 grandes modalidades desse tipo de investimento e cada uma dessas modalidades tem suas subdivisões. Então você tem títulos, indicadores diversos deles, com uma carteira bem estruturada, uma carteira de baixo risco, uma carteira com liquidez boa e bons rendimentos somente com renda fixa. Então, apesar da redução da remuneração desse investimento, eu continuo sim dizendo que é muito importante você ter uma parcela do seu investimento em renda fixa. A diversificação é sempre importante. E é também interessante ver que no longo prazo, essa taxa pode voltar a subir, trazendo assim rentabilidades mais atrativas. Então, se você conseguiu sanar todas as suas dúvidas nesse tipo de investimento, recomendo também que você procure outros. Não deixar de estudar a renda variável
outros tipos de ativo, porque eles também podem compor a sua carteira de forma que ela continue sendo uma carteira conservadora, uma carteira de renda fixa, mas com um ou dois ativos que sejam um risco um pouco maior para te dar uma rentabilidade um pouco melhor. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, gostaria de agradecer. Não se esquece de se inscrever no canal e nos vemos numa próxima.